A cena do Rick acordando no hospital após os ferimentos gravíssimos que ele sofreu ali. Sim, esta cena foi gravada, a cena deletada acaba de ser revelada com frames, imagens de um certo momento que teria ali em The Walking Dead The Ones Who Live. Em qual episódio que isso ia se encaixar? Por que que o Rick iria estar acordando no hospital com ferimentos? Por que que gravaram essa cena e deletaram ela também? Se junta a lista de várias outras. Nesse vídeo vamos explicar, vamos mostrar como é que seria essa cena. E se você quiser saber, cola aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora. Tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece, né? E hoje eu tô de volta aqui, depois de alguns dias, né, quase uma semana aí, pra voltar a falar de The Walking Dead The Ones Who Live, a série de Rick e Michonne. Porque depois que passou essa primeira temporada aí, sei lá se vai ter segunda, mas depois que passou, ainda temos algumas novidades, algumas imagens, algumas revelações que vão saindo ainda. E tem uma muito interessante de uma cena assim que dá até agonia dela não ter ido ao ar e o que ela significa. Mas claro que antes de começar isso aqui eu não posso esquecer de falar com você aí que tá assistindo que tem interesse em tá ganhando dinheiro com a plataforma que é o YouTube, assim como eu faço aqui há aproximadamente 8 anos aí já. Pois é, você que às vezes nunca começou, não sabe de nada ou já começou e já se frustrou e outras coisas, cola no primeiro link que tá aí embaixo na descrição pra você conhecer nosso treinamento dólar com o YouTube. Lá você vai ter um conteúdo completo que você vai poder estudar muito do zero até o avançado para você conseguir desbloquear a monetização do seu canal e tá trabalhando com a plataforma. Se você tiver interesse, é só colar, clicar lá e não perder essa oportunidade. E é o seguinte, né, na última semana eu atualizei aqui sobre o paradeiro de Andrew Lincoln, ator do Rick, enquanto eu tava falando sobre umas coisas aí da série do Daryl, mas a galera sempre pergunta o que foi feito dele, o cara tá só curtindo a vida. Depois dessa primeira temporada da série aí, o cara tá no Marrocos, essa imagem agora foi recente, da última semana, ele surfando no Marrocos, ele tá viajando por países diferentes, toda aquela coisa. Aqui tem uma outra imagem com os instrutores de surf, só que assim, enquanto Andrew Lincoln está curtindo, ele tá passeando e outras coisas, a produção, parte da galera que participou da produção e outras coisas, a própria AMC também, vai soltando umas novidades, umas revelações que ainda não tinham saído sobre The Walking Dead The Ones Who Live, umas coisas assim muito interessantes. Começar com uma básica aqui, mas que vale a pena a gente falar, são os pôsteres exclusivos dos personagens. Esse aqui é um deles, acabou de ser divulgado recentemente pela própria AMC, tipo, ninguém sabe o porquê que não divulgaram na época da série, mas tá aqui, você pode ver o do Rick como militar do CRM, aquela coisa toda, seria um pôster dele, helicópterozinho ali de fundo, toda aquela coisa, e aqui tem a versão da Michonne, seriam esses dois que seriam utilizados para divulgação, mas eles decidiram guardar isso e não usar em divulgação e enfim, eles divulgaram agora. Assim, sinceramente, a qualidade da arte aqui, eu prefiro outros pôsteres que já tiveram, mas tá valendo. De qualquer forma, nesse vídeo a gente vai falar principalmente sobre cenas deletadas dessa série, porque se você acompanha o canal aqui, você viu que na semana que saiu o último episódio, o episódio 6, nessa mesma semana eu fiz um vídeo sobre as várias cenas deletadas dessa série The Walking Dead The Ones Who Live. Uma delas é essa aqui, né, a gente viu que no último episódio tem o encontro do Rick e da Michonne com as crianças, finalmente, muito satisfatório de ver, muito louco, mas teria essa aqui além, que seria uma cena mais bonitinha ainda, né, deles fazendo um piquenique no que tudo indica ser o cenário de Alexandria, ao lado ali de Alexandria. Essa tela azul de fundo aí, que tá na gravação dessa cena, seria pra eles colocarem em CGI, computação gráfica, o cenário da comunidade, já que hoje em dia não tem como eles usarem o local lá em Senoia, porque já entregaram e tudo mais. E como eu disse na época, um dos motivos de não terem colocado essa cena provavelmente foi questões de orçamento limitado, iam ter que gastar bem mais com CGI, computação gráfica, que é a parte mais cara da produção. E assim, recentemente, pra gente chegar nessa outra cena, né, que foi revelada, tem um outro conteúdo novo que foi divulgado e que eu não comentei aqui no canal, que foram novas imagens do outro final que o Rick teria, que poderia ser uma morte ou somente um ferimento muito grave, mas é interessante. Tá aqui, meu querido, essa imagem, tem algumas semanas, né, que essa mulher aí, que faz parte da produção, postou imagens que dá pra você ver claramente a maquiagem do Rick pra cena deletada do final ali, que o Rick teria um resultado muito mais grave. Uma outra cena que foi gravada, a gente tinha visto umas imagens dele com essa maquiagem um pouco mais de longe, mas é a primeira imagem agora que dá pra gente
gente ver essa maquiagem, como é que seria esse ferimento mais de perto. Eu diria que é um ferimento, parece queimadura mesmo, agora vendo mais de perto. Dá pra ver que a orelha do Rick ia pro espaço, tipo, a orelha dele aqui toda lascada, ferrada. Não seria o tipo da cicatriz que aparentemente voltaria o rosto do Rick normal, seria pra que, tipo, próximas vezes que o Rick fosse aparecer, eles sempre teriam que fazer uma maquiagem dessa cicatriz e alguma coisa da orelha também destruída. Aqui também tem um outro detalhe, outra imagem do abraço, as despedidas e tudo mais. Isso aqui provavelmente é uma das razões, né, esse negócio de dificuldades de produção, uma das razões de terem tirado essa cena, e também outra razão pode ser que esse final aqui não encaixou muito bem, né? Dá pra gente entender que isso aqui não foi uma morte do Rick, apesar de terem teorias, dá pra entender porque a atriz da Michonne disse que não gravaram cenas de morte heróica pro Rick e pra Michonne nesse final, apesar de que tinham rumores, não gravaram. Mas aí agora vem, né? A gente tem que falar das cenas deletadas do início, porque isso aqui é só cena deletada do final, né, que eu falei. Também, em outros episódios, nos episódios anteriores, tiveram várias cenas deletadas, algumas que a gente nem sabe ainda, e outras, por exemplo, o momento no episódio 1 que mostraria a continuação dessa cena aqui do final de The Walking Dead, que é o momento que o Rick se entrega pro helicóptero e aquela coisa. Tiveram roteiros vazados e teve a comprovação de que gravaram uma continuação direta do momento que ele se entrega pro helicóptero, ele tentando correr e depois sendo capturado de novo. Outra coisa que também não foi ao ar, mas aí, olha isso aqui. Tá aqui, meu querido, uma postagem feita por uma maquiadora de The Walking Dead The Ones Who Live, né, que sabe de várias cenas que foram cortadas e tinha o print no celular dela de uma das cenas do primeiro episódio, muito interessante essa cena, e que foi cortada. Isso mesmo. E assim, tá todo mundo vendo essa cena e surtando. Se você não reparou ainda, basicamente temos Donald Okafor, você pode ver no frame da direita, né, duas câmeras gravando, mas o ponto geral é o Donald Okafor e o Rick num hospital. O Rick acordando ali num hospital. Sim, você pode ver até aqui, ó, que ele estaria com a mão enfaixada aqui, a mãozinha com um negocinho verde, né, pra eles tirarem em computação gráfica que o Rick tinha acabado de perder a mão. Foi isso, inclusive, que foi confirmado pela maquiadora aí. Seria uma cena que estaria ali no primeiro episódio, logo após esse momento aqui, ó, que o Rick tenta escapar, né, do CRM, tenta cortar sua própria mão, mas acaba sendo recapturado. Depois disso aqui, na série em si, a gente já foi direto pro Rick de volta ao trabalho, ali com o Donald Okafor de cima dele, que aqui acontece a introdução do Donald Okafor, só que aparentemente a introdução do Donald Okafor aconteceria antes, no hospital. Antes dessa cena do Rick trabalhando, teríamos essa cena do hospital. A gente tem aqui também esse outro frame muito interessante que foi divulgado, em que dá pra gente ver o Rick aí com o olho, né, tipo, meio entreaberto, ele todo zonzo, provavelmente tem a ver com anestesia, medicamentos que ele foi tomando ali pra não morrer, né, depois que perdeu muito sangue, depois que cortou a mão. O ponto de que depois daquele acontecimento ele teria sido levado pra um hospital lá da República Cívica. E assim, isso aqui faz total referência, faria total referência ali no início, ao próprio início de The Walking Dead, o iníciozão de tudo, né, o Rick começando ali o apocalipse, acordando no hospital, tipo, logo no primeiro episódio da série do Rick, a gente teria o Rick acordando no hospital depois de um outro acontecimento. Assim, não dá pra negar que seria algo bem poético, dá até dó de não ter tido essa cena e dá vontade de ver a cena completa, né, porque com certeza eles têm a cena guardada. Aqui a gente tem um outro frame mais detalhado do Okafor, né, aparentemente essa cena envolveria o Okafor se apresentando, ele dando as caras aí pela primeira vez, um ferimento aparentemente na testa dele ali também, que é algo que a gente não sabe muito bem. Aqui ele daria suas credenciais, aqui a gente entenderia pela primeira vez quem ele é, e provavelmente teria uns diálogos mais profundos pra gente entender mais do personagem ainda, que pra mim, dos personagens novos, é o melhor dessa série, e também provavelmente a gente entenderia mais dessa jornada do Rick ali dentro do próprio CRM, veria um hospital do próprio CRM, veria muito mais disso. E assim, eu sei que a maioria vê isso e já vem a questão, né? João Vitor, mas por que os caras não colocaram essa cena, pelo amor de Deus? Pois é, a gente tem algumas possibilidades nesse caso, não é certeza de uma específica igual lá no final, mas a primeira possibilidade pode ser aí questões de orçamento mesmo, que é a mesma coisa lá do final, tipo, questões de que eles tinham um orçamento específico pra cada episódio, pra um tamanho específico. Colocar essa cena com o diálogo que teria ali, provavelmente faria o primeiro episódio ter uns 5 a 10 minutos a mais. Alguma coisa desse tipo. E essa série já foi a que a AMC colocou mais orçamento até então. Às vezes já tinha chegado no teto, não tinha como. Às vezes tinham gravado até o último episódio e falaram, tem que cortar algumas cenas de alguns episódios. Tira essa do primeiro episódio. Sim, como eu sempre ressalto, a AMC é um estúdio milionário, tem muito dinheiro e outras coisas, tá? Bem grande. Mas ainda não tem a condição financeira de uma HBO, por exemplo, ou de algumas outras produtoras por aí. Isso acaba afetando. Mas essa é a possibilidade, o orçamento. Outra possibilidade pode ser também questões de montagem, direção e outras coisas pro episódio. A gente não sabe exatamente qual que é o diálogo que teria aqui, mas de certa forma, às vezes,
as duas diretoras, né, do primeiro episódio, perceberam que a montagem não ia ficar tão perfeita assim, o sentido poderia atrapalhar, poderia deixar o episódio um pouco mais arrastado, diversas outras coisas que só quem é diretor provavelmente saberia. Lembrando que, assim, pra mim, eu vejo uma cena dessa, eu fico triste de não ter, mas ao mesmo tempo, o primeiro episódio dessa série de Rick e Michonne é o melhor de todos, na minha opinião. No nível de qualidade, no nível de roteiro, ele é nota 10 total, pra mim ele é 100% perfeito, e dá pra ter a sensação que aqui poderia ficar ainda melhor, né, mas é a sensação. Pode ser que atrapalhasse no sentido, enfim. De qualquer forma, tem um outro ponto relevante aqui que dá pra ver. Tá aqui, meu querido, quando a gente coloca a cena de forma mais ampla, a gente vai ver nos dados, episódio 1, cena 7, take 2, tudo aquela coisa. A gente vem aqui no cantinho, que é o nome da produção, né, você pode ver Summit Season 1, né. Summit, na verdade, era o nome que a produção tava usando pra essa série, antes da AMC decidir por The Ones Who Live, era Summit, o nome de produção, só que aqui, Season 1, né, tipo, primeira temporada. Estavam gravando como definição, assim. Não era temporada única, MC? Por que vocês estão gravando como se essa fosse a primeira temporada? Por que vocês gravaram como se fosse ter uma segunda? O que tá acontecendo aí que vocês estão escondendo da gente? Pois é, agora que passaram algumas semanas desde o encerramento da série, né, da primeira temporada, muita gente fica questionando, ah, mas cadê a confirmação da segunda? Não vai ter, então? João Vitor, e aí? Quando que eles vão confirmar? Você tá sabendo de alguma coisa? Pois é, mas tem um ponto que eu falei desde quando eu tava analisando essa série, que é, pode ser que a confirmação não venha tão rápido assim, e inclusive a gente tem que esperar um pouco, até porque a gente vai ter série do Daryl aí, que vai ter segunda temporada, os próprios produtores, eu já disse, o próprio ator do Rick quer uma continuação pro personagem, o próprio Scott Gimple disse que a gente vai continuar vendo o Rick e Michonne nesse universo, falta só a AMC decidir isso, e a gente tem, eu tenho avisado aqui, a gente tem o grande evento que a AMC gosta de anunciar coisas, que é a Comic Con, no mês de julho, eu diria pra aguardar o final do mês de julho e a Comic Con, porque inclusive foi lá, né, em 2022, que confirmaram a existência dessa série de Rick e Michonne, que os dois atores apareceram lá de surpresa, toda aquela loucura sinistra. Então, no atual momento, tá dando a entender que se forem confirmar uma segunda temporada, vai ser lá. Mas não, eu posso confirmar que eu não tenho nenhuma informação a respeito disso, acho que inclusive nem a AMC se decidiu a respeito disso. Vamos torcer que algumas dessas cenas deletadas que eles tiraram aí da primeira, eles possam reaproveitar na segunda, dá pra colocar como algum flashback, essas coisas, poderia ser bem legal, bem curioso. Coloca nos comentários o que você acha sobre isso, deixa esse like, ajuda muito na divulgação, se inscreva no canal pra você não perder nenhuma novidade sobre esse universo. E no mais é isso aí, já já eu tô de volta, um abraço, fui!